Olá! Antes mesmo de a gente pensar em escrever a primeira linha de um plano de negócios, existem alguns conceitos, sabe? Conceitos fundamentais que podem fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma ideia. E hoje, a gente vai mergulhar justamente nesses pilares, para construir uma base bem forte para qualquer projeto. Vamos lá? Então, olha só nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos descobrir o tal segredo de como as empresas realmente fazem dinheiro. Depois vamos aprender a classificar um negócio, a entender por que o tamanho dele importa tanto, qual é a hora certa de fazer um plano e, para fechar, por que esse plano é tão, mas tão essencial. Para começar, uma pergunta que eu aposto que já passou pela cabeça de muita gente. Por que, afinal, impressoras e aquelas máquinas de café de cápsula são tão baratas? Às vezes, quase de graça. A resposta para esse mistério, bom, ela nos leva direto para o nosso primeiro grande conceito de hoje. Pois é, a resposta para a pergunta da impressora está toda num conceito chamado modelo de negócio. E o segredo é o seguinte: o que importa não é só o que a empresa vende, mas como ela ganha dinheiro com isso, sabe? É a lógica por trás de tudo, a estratégia para gerar lucro. Mas afinal, o que é um modelo de negócio? Pensa nele como se fosse o DNA da empresa. É um mapa, sabe? A planta que mostra como a empresa cria e entrega valor para o cliente. E claro, o mais importante, como ela transforma esse valor em dinheiro de verdade. É o motor que faz tudo girar. E aqui a gente vê isso na prática. A impressora baratinha, o lucro de verdade vem dos cartuchos, que são caros. A maquininha de café, a mesma coisa, o dinheiro está nas cápsulas. E as grandes lojas de eletrodomésticos, muitas vezes o lucro delas nem vem tanto do produto, mas do crediário, do financiamento. Elas funcionam quase como um banco. E o McDonald's, hein? A grande sacada não foi o hambúrguer. Foi aplicar uma lógica de linha de produção numa lanchonete. São essas inovações no modelo que mudam o jogo. Beleza, já entendemos como o negócio vai ganhar dinheiro. Agora, o próximo passo é saber onde ele se encaixa. Em que parte da economia ele vai atuar. É hora de encontrar o setor da empresa. De um jeito bem geral, a gente pode pensar em 3 grandes segmentos, tá? Tem a indústria, que é quem fabrica as coisas, transforma a matéria-prima em produto, pensa numa fábrica de móveis. Depois vem o comércio, que é quem vende esses produtos, a loja que vende os móveis. E por último, os serviços, que oferecem algo que a gente não pega na mão, como o trabalho do arquiteto que desenha o quarto com aqueles móveis. Mas claro, a gente pode detalhar isso ainda mais. Uma forma de classificar é pela natureza jurídica, ou seja, para quem a empresa trabalha. Primeiro tem o setor público, que é tudo que é do governo. Depois o setor privado, que é onde está a maioria das empresas, aquelas que buscam o lucro. E também tem o terceiro setor, que são as ONGs, as associações. O foco delas não é o lucro, é causar um impacto social. Outro jeito, que talvez seja até mais comum, é classificar pela atividade econômica. O setor primário é quem tira as coisas da natureza, a agricultura, mineração, a matéria-prima. O secundário pega essa matéria-prima e transforma. É a indústria, a construção. E o terciário, que hoje em dia é o maior de todos, é onde está todo o comércio e serviços. Entender aonde o negócio se encaixa aqui é super importante para montar a estratégia certa. Ok, então já definimos o modelo e o setor. A próxima pergunta que a gente precisa fazer é: qual vai ser o tamanho desse negócio? E olha, isso é bem mais do que só um rótulo, viu? E por que isso importa tanto? Porque o porte da empresa define coisas muito práticas. Define, por exemplo, o tipo de imposto que vai ser pago. E também influencia toda a estratégia. Pensa bem. Os desafios de uma microempresa para conseguir um empréstimo, para contratar gente ou para crescer são completamente diferentes dos de uma empresa gigante. Então, para a gente ter uma ideia mais concreta, vamos começar pelo começo. Uma empresa é considerada uma microempresa, ou ME, se o faturamento dela em um ano for de até R$ 360 mil. Esse é o primeiro degrau da escada. E aqui a gente consegue ver o quadro completo. Perceba que não é só o faturamento que conta, não. O número de funcionários também é um fator super importante. E tem um detalhe, os limites de funcionários mudam se for uma indústria ou se for comércio e serviços. É a combinação dessas duas coisas, faturamento e número de pessoas, que vai dizer se a empresa é micro, pequena, média ou grande. Tudo bem. Agora vamos para um ponto importante e quebrar um mito. Muita gente acha que plano de negócio é aquela coisa que se faz uma vez só, lá no comecinho, e depois joga na gaveta. Mas será que é isso mesmo? A resposta? Claro que não. Essa ideia de que o plano de negócio serve só para começar a empresa é um erro enorme. Na verdade, ele é uma ferramenta viva que tem que estar sempre em movimento. Pensa só no ciclo de vida de uma empresa. O plano de negócio é útil em todas as fases. Lá no comecinho, na ideia,
Ele ajuda a validar se faz sentido. Quando a empresa está nascendo, ele serve para provar que ela é viável. Na hora de crescer, é o documento que se leva para buscar investimento. Se a empresa precisa se reinventar, ele é o guia. E quando vai dar um salto gigante, tipo abrir o capital, o plano é fundamental. E para as empresas que já existem, que já estão aí no mercado? O plano de negócio muda de cara. Ele vira uma espécie de registro histórico, mas que serve de base para planejar o futuro. Uma linha do tempo como essa, por exemplo, não é só para contar história, é para olhar para trás, entender o que deu certo, o que deu errado e tomar decisões melhores daqui para frente. E para construir esse plano de uma empresa que já existe, é preciso olhar para os números, para os dados. Faturamento, lucro, quantos clientes novos chegaram, como está o caixa da empresa, número de funcionários. Tudo isso vira matéria-prima para planejar o futuro. Ou seja, não é chute, é estratégia com base na realidade. Certo. Depois de passar pelo modelo de negócio, pelo setor, pelo porte da empresa e pelo momento certo, a gente chega na pergunta final, a mais importante de todas. Por que, no fim das contas, ter todo esse trabalho de fazer um plano é tão essencial? Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. Produtos não geram receita por si sós. São os negócios que geram receita. O que isso quer dizer? Que ter uma ideia genial, um produto revolucionário, não garante sucesso. Sozinho, o produto não paga as contas. Precisa ter um negócio bem estruturado por trás. E é exatamente aí que o plano de negócio se torna o protagonista. Ele é o que transforma uma ideia brilhante num negócio de verdade. É no plano que a gente descreve a estratégia para levar o produto ao mercado e a estrutura que vai fazer tudo isso acontecer. Pensa nele como a ponte entre ter uma invenção e ter um sucesso que dura. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Um produto revolucionário pode fracassar? Com certeza. A gente viu hoje que o que realmente transforma uma boa ideia em um grande negócio não é só a ideia em si. É ter um modelo de negócio inteligente, é saber em que setor se está jogando, entender o próprio tamanho e, principalmente, nunca parar de planejar. A história está aí para provar. O que transforma a ideia em sucesso é a estratégia e a estrutura por trás dela. É isso que faz toda a diferença.